Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Olá, amigos e amigas da comunidade luz brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal Sua Gente. Gostaria mais uma vez de agradecer o carinho da vossa audiência. Nessa edição recebemos diretamente dentro dos nossos estúdios do portal da TV Portuguesa, localizado no Centro Histórico de Santos, uma figura muito importante da comunidade luz brasileira da Baixada Santista e também da área educacional do município, onde vocês vão poder ver. Professor José Camelo, do Colégio Lamec. Professor, obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço você ter me convidado para vir aqui, a conhecer um estúdio maravilhoso, não fazia ideia que estava tão bonito, já conheci o prédio e o seu trabalho que enriquece aí só a nossa comunidade portuguesa. Não, eu que agradeço, professor, em nome de toda a equipe, do portal TV Portuguesa, o carinho, o apoio que o senhor sempre dá às nossas atividades. E pronto, já agora, professor, começando a falar que o senhor realmente é uma figura muito importante dentro do cenário da educação em nossa cidade, na nossa região. E eu gostaria de saber como foi o seu início, assim, como o senhor escolheu, ainda jovem, adolescente, a adentrar pelos caminhos da educação. A educação não foi a minha primeira opção, Eu achava que ia ser um advogado. Eu tinha um padrinho de casamento meu, era advogado, e eu trabalhei com ele lá atrás, isso aí quase 50 anos atrás, e estava tudo para fazer direito. Tanto que quando eu prestei o vestibular na época, isso lá em 1979, 78 para 79, eu passei no direito na Unisantos, que não era nem Unisantos, era a Universidade Católica de Direito de Santos. E passei num outro curso de licenciatura. Sim. Aí comecei a cursar os dois e vi que a licenciatura ia me dar um prazer maior. Sim. Que era a de letras, a minha primeira formação em estudos sociais. E aí eu falei, vou trancar o direito e faço a licenciatura, vou dar aula e volto depois no direito, como tive muitos colegas que fizeram isso. Sim. Mas eu acabei enveredando para a área da educação e tive bons resultados, Logo no primeiro concurso do Estado, eu já fui trabalhar para o Estado, já fui aprovado, já tinha um emprego garantido. E daí para frente eu fui só me especializando com outras graduações, mas todas dentro da área da educação. O senhor fez geografia? Isso, fiz geografia, fiz história, depois fui fazer pedagogia, porque eu não queria aposentar na sala de aula. Não que a sala de aula não é boa para você aposentar. A sala de aula é muito bom, porque o aluno, no dia a dia, você dá a sua aula, acabou a aula, você fecha o seu armário e vai embora. E o coordenador, o diretor, o vice-diretor, ele tem a jornada dele e vai para casa com a cabeça quente, porque ele pode ter que voltar para a escola a qualquer momento para resolver os problemas da escola. Sim. Mas eu sempre gostei muito de dar aula, então era dividido, 50% em lecionar e 50% em cargos de administração, dirigir pessoas. Sim. E aí por isso que eu acabei trabalhei um tempo na sala de aula e depois fui para cargos administrativos. E como professor também, lecionando, o senhor também, além de escolas públicas, o senhor também atuou em escolas particulares da Isso, cidade. Grandes escolas particulares, escola federal, no começo de carreira, ganhava-se melhor que hoje, embora que você tinha que trabalhar muito. Sim. Eu lembro que no meu começo, meu primeiro cargo, eu trabalhava 4 períodos, 7 às 11, 11 às 15, 15 às 19, 19 às 23. 4 períodos, para ter um salário melhor, dar uma estrutura para minha família. Então, mas eu não tinha medo do trabalho, não. Então eu lembro que eu ia corrigindo prova no ônibus, porque eu não tinha tempo hábil. E naquele tempo lá atrás, você tinha que dar aula, A garganta tinha que funcionar e era na lousa, não tinha nenhuma tecnologia que te facilitava. Hoje facilita muito, muito. Mas isso há 40 anos atrás, quase 45 anos atrás, não tinha nada disso. Então era a aula mesmo dada ali
do começo ao fim. Certo, e falando, entrando nessa seara, né, no campo pedagógico especificamente, quais as principais diferenças que o senhor vê entre a maneira que era dado o ensino naquela época, e a maneira que é dada hoje? Está bem diferente, Ronaldo, porque lá atrás nós tínhamos, eu posso falar para você, as famílias acompanhavam melhor os filhos. Os pais, a mãe, o pai, a avó, a madrinha. Então você precisava falar com um responsável, um pai, ele era prontamente atendido, né? A família, talvez porque o pai trabalhava, a mãe ficava em casa cuidando da casa, cuidando dos filhos, e essa mãe ela tinha um acesso mais fácil na escola, isso lá atrás. E também essa modernidade, a internet ela veio para ajudar, num ponto atrapalha em outro. Então hoje já está muito diferente. A gente vai ver o professor que deu aula há 45 anos, 40, 45 anos atrás, e o professor que dá hoje, tem uma diferença muito grande. Tem o próprio respeito, a educação, né? Hoje numa sala de aula, você vê lá em 1980, né, 45 anos atrás, numa sala de aula que o professor, a escola chamava o pai, jamais o pai ia ficar contra a escola a favor do filho por ser chamado da escola. Então o pai obedecia o chamado da escola, o pai escutava a escola, pedia orientação para a escola. Hoje se reverteu, né? Inverteu, os valores se inverteram. Então hoje você chama um pai, ele tira a razão do professor, tira a razão do diretor da escola. Então essa alteração aí até acaba prejudicando, né, a nossa forma de ensinar, né? Que educar é o pai que tem que educar. A escola forma, o pai educa. Só que os pais modernos, eles perderam aquela característica daquele pai lá, o chefe de família, que respeitava o professor, respeitava um servente, né? Ele falava, olha, você não vai sujar porque a servente, a tia que limpa, também é mãe de aluno, e tudo isso se valorizava muito. Hoje mudou acentuadamente. Tá, e professor, assim, tem uma maneira de reverter ou tentar amenizar esses efeitos? Quais as soluções que você... Agora fica difícil, mas até se consegue, né? Se a legislação precisava mudar, tá? Nós temos aí com o governo do estado, porque as leis educacionais, a escola particular ela tem autonomia, mas ela, em contrapartida, ela tem que obedecer regras e resoluções, sim. Decretos, resoluções e a legislação do governo do estado, sim. Né? Porque às vezes as famílias não sabem. Santos, por exemplo, todos os municípios. Santos, por exemplo, nós temos uma escola municipal, estadual e particular. Não temos uma escola federal em Santos. Cubatão nós temos. Mas aí você vai ver, as escolas só pré-escola, elas são supervisionadas, são orientadas pelo governo do município. As escolas que têm a pré-escola, o ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, que é o 2, fundamental 2, e o ensino médio, elas são supervisionadas pelo Estado. Tá? Quando o Estado cria uma resolução, um decreto, a Secretaria Estadual de Educação cria uma resolução, cria um decreto, a escola particular precisa obedecer, né? Ela tem a sua autonomia no modo de dirigir, porque ela é uma escola, uma iniciativa privada, mas as leis que determinam numa escola pública, elas devem ser aplicadas numa escola particular. Então você pega, por exemplo, reprovar um aluno, né? Você pode reprovar um aluno na escola particular? Pode, mas você tem que ter muito embasamento para isso, né? Já na escola pública, a reprovação é muito mais difícil, porque o aluno precisa mostrar a frequência dele, em vez do conteúdo enriquecido, do aprendizado forte, a frequência dita lá o resultado no final do ano para esse aluno.
Sim. Então, quando você reprova um aluno na escola particular, porque ele não tem base para ir para a série, para o ano seguinte, né? Você tem todo um ritual determinado pelo governo do estado para fazer esse trabalho. Então, você vai reprovar? Vai. O pai tem direito a pedir um recurso na escola. Por que reprovou meu filho? Quero ver a soma das notas, se é isso mesmo. Quero ver o global dele, que lá atrás não existia. Você reprovava numa matéria ou duas, estava reprovado. Agora vai ver o global, mas ele tem 10 em ciências, 10 em história, 10 em geografia, tem 4, 3 na matemática, mas o global dele está na média. Então isso acaba prejudicando. O Cantinho de Portugal fica situado na Avenida Presidente Castelo Branco, 11.224, no balneário Maracanã, juntinho à praia. Estou te esperando, aqui, no Cantinho de Portugal. Domingo, 13 de outubro, às 18 horas. O Centro Cultural Português de Santos apresenta, no Teatro Arménio Mendes, o espetáculo musical com as Tunas Universitária do Instituto Superior Técnico de Lisboa e Azeitona da Universidade do Minho. O endereço é Rua Amador Bueno 188, no Centro Histórico. Entrada: 1 kg de alimento, em prol da Escola Portuguesa de Santos. Informações pelos números 13 32 19 30 79 13 9 91 71 66 43. Apoio Centro Cultural Português de Santos, Comunidades Portuguesas e Portal TV Portuguesa. Venha visitar o Centro Cultural Português de Santos. Localizado na Rua Amador Bueno 188, no centro de Santos. Faça uma pequena viagem no tempo e conheça a história de Portugal. Iniciativas, por exemplo, né, que agora, né, tem muito se falado, por exemplo, as escolas cívico-militares, né? Como é que o senhor vê iniciativas como essa? Olha, a nossa escola ela ainda é a escola bem tradicional, tá? Severa com a frequência, severa com as avaliações, os trabalhos, né? Falta do profissional, a gente praticamente é zero na nossa escola, como nas escolas particulares, né? Porque você tem o seu filho numa escola particular, você paga uma mensalidade. Então não é para o seu filho chegar lá, vou ficar no pátio da escola porque não veio o professor. Não, isso na escola particular não existe. Não existe, não tem como existir, porque o pai está comprando um produto e precisa ser entregue esse produto para ele. Na pública também, o pai está comprando esse produto, só que de forma indireta através dos seus impostos. Só que esse pai que compra esse produto dentro da escola pública, ele não cobra, ele não exige, né? O filho dele volta para casa mais cedo, está tudo certo, o filho gosta e por aí vai em diante, né? Na escola particular ela é bem diferente. Nós temos que todo dia abrir a escola pontualmente, né? A minha escola, por exemplo, ela tem 32 anos. Há 32 anos a gente abre pontualmente a porta da escola às 7h15 para os alunos de maneira geral. Um aluno que tem um pai com problema de horário, que precisa deixar antes, o transporte escolar, o transporte escolar não depende de uma criança só, ele depende de um grupo. Sim. E aí se faz o quê? Se favorece esse transporte escolar abrindo a escola mais cedo. Mas o horário normal, a escola há 32 anos, ela abre pontualmente 7h15. Nós temos 3 funcionários para cuidar da abertura desse portão e 3 funcionários para fechar esse portão. Então, um está doente, o segundo abre. O segundo está doente, o terceiro abre. Se falhar 3 funcionários, né, o diretor vai e abre a escola. Diferente de uma escola pública, né? Então, por exemplo, você pega a nossa escola, as aulas começam às 7h30, 15 minutos antes essa porta tem que estar aberta, para o aluno subir, tomar água, deixar a mala, o professor um pouco antes para ir pegar o avental dele, pegar o material, né? E aí você tem algumas, não poucas escolas públicas que a aula começa às 7 horas,
A aula começa às 7 horas, começa a contar de 7 horas, mas eles abrem o portão às 7, porque não tem gente para abrir antes disso, porque o Estado não paga esse excesso de trabalho. Então você vai ver as diferenças aí, né, das dois tipos de qualidade, certo, né, de ensino. Certo. E aí nesse caso específico, né, porque muito tem sido debatido, né, que tipo de modelo, né, poderia ser ensinado, né, no caso das escolas civis militares. Mas o programa lá, o docente, né, as matérias, as disciplinas são as mesmas, né? Só reforçando que até eu fugi um pouco dessa fala da escola civil militar, eu acho excelente, porque são escolas que nós já tivemos muitas escolas militares lá atrás e elas traziam regras, traziam disciplina, né? Não é mordaça, né? Não é o aluno se atrapalhou, ele cometeu um ato infracionário, ninguém vai dar borrachada no aluno, não. É que incomoda, ela faz bem as regras, elas incomodam, né? A disciplina incomoda, mas ela faz muito bem, porque ela traz uma formação. Você vê aí, a gente fala na escola, vamos supor, um aluno que ele chega atrasado, não entrega as tarefas dele, né? Não tem uma obediência para o professor. Esse aluno ele vai crescer, ele vai virar um cidadão. Quando ele chegar numa empresa, que ele for trabalhar numa empresa, numa multinacional, num banco, né, num escritório, um grande escritório jurídico, ele precisa estar adaptado nas regras, na disciplina, no horário, né, na obediência às práticas, porque isso é um reflexo. E a escola ensina isso. Quando a escola determina que ele tem que chegar no horário, que ele tem que fazer a prova dele no dia certo, que ele não pode sair a hora que ele quer, já formando aquele cidadão, como eu te falei no começo. A gente não educa, a escola não educa, ela forma, a família educa, a escola forma. Né? E já agora, né, o senhor mencionou, né, o uso da tecnologia, né? Recentemente, né, o Ministério da Educação anunciou, né, que está elaborando um projeto de lei, né, que será apresentado ao Congresso, né, para limitar ou mesmo extinguir o uso de celular na sala de aula, ou mesmo a discussão também ser na escola toda. Como o senhor vê medidas como essa? O que o senhor acha dessa iniciativa? Já não era sem tempo, Ronaldo. O celular, ele é muito bom no momento certo e ele é muito ruim no momento errado. Então, a maioria das escolas particulares, né, que hoje eu estou aqui, eu já fui professor de escola pública, sou aposentado do governo do estado, mas o celular, ele é um instrumento muito bom, mas ele precisa ter a disciplina do uso. Se passar a legislação, nós, diretores de escola, estamos aplaudindo, porque é um uso desenfreado. Então, com o advento, com a questão da pandemia, né, a pandemia ela foi responsável por alterar muita coisa dentro da educação, dentro das escolas. Seja a escola pública, estadual, federal, alterou muita coisa. O advento da pandemia alterou muita coisa. A pandemia ela obrigou todo mundo a se adaptar. Todas as escolas, as particulares, foi assim um sucesso, a se adaptar no novo sistema de ensinar o aluno. O aluno em casa, você com a tecnologia na escola. Então todo mundo dotou sua escola de notebook, de retroprojetor, que aquilo era só no auditório. Então apareceu o retroprojetor, que agora tem um nome, né? Então, eu sou da antiga, aquele que transmite lá na parede, no telão. Eu ainda sou do retroprojetor, mas ele tem um nome moderno. Todas as escolas, elas se adaptaram, botaram o seu retroprojetor em cada sala de aula, que antes só tinha no auditório, para fazer uma palestra, uma coisa diferente. Então as escolas se adaptaram, colocaram essa tecnologia, que a gente chama de aulas tecnológicas, né? E o aluno, que não podia vir à escola, ele acompanhava a aula em casa, e o professor dava a aula dele, que nem no seu estúdio aqui. Ele entrava na sala dele e ia dar as aulas dele. E nós tivemos um bom tempo, que a aula era o tempo em tempo integral e em tempo real.
professor ligava o aparelho na classe lá e o aluno ligava na casa dele, ou o celular, ou o notebook dele, ou o computador de mesa, né? E acompanhava as aulas. E aí quando foi acabando, né? Foi voltando, isso aí, essa moda continuou. Então na nossa escola hoje, por exemplo, como quase 100% das escolas particulares, essa tecnologia está sendo usada porque ela facilitou. Então o professor usa o telão, usa o retroprojetor. E o que a gente acha? O celular sendo proibido, excelente ideia, tá? Porque nós vamos deixar a coisa mais séria. Só que como a internet veio para ficar, esses celulares podem ser instrumentos, né, de uso em sala de aula, desde que o professor autorize uma pesquisa. A nossa escola, por exemplo, e grandes escolas particulares do nosso estado, do nosso país, a gente oferece uma ferramenta. Dentro, como eu te falei, da sala de aula, tem lá o retroprojetor, o telão, o notebook do professor. Precisou de uma pesquisa, vão à sala de informática e ligam os computadores, né? Os nossos computadores, eles são travados, eles não são todos os sites que o aluno acessa. Então, se o pai fala, meu filho viu isso na internet na escola. Não, porque os sites são travados. Então, um aluno, ele não entra no site do Banco Itaú porque ele não tem conta para pagar. Sim. Então, a gente não tem o site do Banco Itaú liberado. Então, os sites que não são de educação são bloqueados. Você tem o site lá da editora X, né? Você tem ele desbloqueado, você vai e consulta. Então, na necessidade de uma pesquisa que vai usar o celular, a gente tem a sala de informática. Mas pode até, se for a legislação assim, do professor falar, hoje nós vamos usar o celular. Embora na nossa escola, por ser quase uma cívico-militar tradicional, o aluno nosso, ele quando chega na escola, a primeira coisa que ele faz, a escola inteira, e tem outras escolas que fazem isso, ele põe o celular dele no depósito, lá da escola, e ele não tem acesso ao celular. Então, quando que ele tem acesso a esse celular, que a gente até entende, ele vem para a escola, se a mãe falar com ele no caminho, quando está no ônibus, no Uber, no táxi, ou no próprio carro da família, ou na perua escolar, o pai pode falar com ele ali. Entrou na escola, secretaria tem telefone à disposição dos alunos. Foi para a sala de aula, põe num depósito, não fica na mala, na mochila, vai num depósito. Aí, quando ele desce, para no intervalo, aí eles vão se interagir com o celular. Muitas escolas fazem isso porque aí eles ficam mais serenos. Aí eles vão lá no celular. Acabou, desliga o celular, não pode tocar na classe. Tocou na classe, ele tem uma pena ali de não poder trazer o celular para a escola uma semana. E se ele for pego usando o celular numa hora que o professor não autoriza, o pai vem buscar. Então as escolas estão mediando assim. Mas se tiver uma legislação para disciplinar, é muito bom. Certo. E em cima disso, né, eu estou falando também, né, sobre as diretrizes, as regras, né, do Colégio Lamech, né? Gostaria que o senhor falasse assim, né, quais são os princípios, os valores que o Colégio Lamech tem no seu DNA. Tá. Quando um pai chega lá na escola para matricular o filho, de qualquer idade, dos 2... né, a gente atende lá dos 2 aos 14 anos. A escola está com 32 anos, ficamos 2 para 3 anos com o ensino infantil e dada ao trabalho, a seriedade do trabalho da escola, né, a gente conseguiu o reconhecimento da escola para o ensino fundamental 1, 2 e já tivemos até o ensino médio na escola. É que de um tempo para cá, bem antes da pandemia, a gente achou que não era viável manter um ensino médio na escola, porque a escola tem um perfil para ensino infantil e fundamental, né? O nosso térreo é toda pré-escola, criança de 2 a 6 anos não sou abiscada na nossa escola para nada, todo o térreo. A escola foi sentada em 4 pavimentos, o térreo é só para a escola. Sala de aula, pré-grau, de banheiro, sala de brinquedoteca, né? Atendimento de secretaria. O que a gente senta, o pai vem conhecer a escola? Valores, ética moral, os nossos princípios dentro da escola, né? Somos contra um aluno apelidar o outro, somos contra o bullying terrivelmente.
estamos em índice 0, né? O coleguismo e a amizade é um eixo nosso, tanto que é uma escola, nesses 32 anos, que se a gente noticiou 2 ou 3 brigas entre alunos de entendimento que chegam em vias de fato, foi até muito, porque a gente vem trabalhando nessa mentalidade do nosso aluno, das nossas famílias. A interação, a amizade, o coleguismo, os valores, né? Não tem mais a educação moral e cívica, né? Infelizmente, isso foi extinto, não lembro agora em qual governo, eu tenho aqui, me fugiu, mas eu posso lembrar ainda. Não temos mais a aula de educação moral e cívica, aquela aula de organização social e política do Brasil, que era importantíssimo nas séries finais do ginásio, do antigo ginásio, que é hoje Fundamental 2, não temos mais. A educação moral faz falta, mas a gente vem centrando os nossos alunos nos valores, sabe? Não mexer no material do outro, não mentir. Nós temos um programa na escola dos 7 hábitos, eu falo que é um orgulho para a gente, né? Então a coordenadora escreve lá no elevador ou até no banheiro, né? Não faça nada de errado, mesmo que não esteja ninguém vendo. Porque, né, a mentalidade das crianças sim. Nessa faixa etária, opa, não tem ninguém vendo, eu vou cuspir no chão do elevador, eu vou pichar, vou fazer um desenho aqui qualquer. Então a gente trabalha os 7 hábitos. Então, tanto que algumas mães que vão na nossa escola, elas falam, nossa, vocês estão nesse prédio aqui há 14 anos, eu não vejo um risco nos banheiros. Falei, porque a gente tem um projeto na escola, mesmo o aluno entrando sozinho no banheiro, ele não vai pichar, ele não vai usar o banheiro de forma errada, porque a gente trabalha no projeto. Questão dos valores, né? A gente trabalha muito a questão dos valores, a ética, não mexer no que é dos outros, não pedir nada para os outros se não precisa. Então, o pai, quando ele entra lá, ele toma esse impacto, ele acaba gostando da escola. Obrigado mais uma vez por ter assistido. Eu agradeço. Parabéns pelo convite, né? E aí também até falar em convite, queria que o senhor deixasse aí para a nossa audiência, né? As pessoas interessadas em conhecer o projeto pedagógico do Colégio Lamec, né? Como elas podem fazer? Olha, estamos nas redes sociais, aí como você falou, as redes sociais são impreteríveis, né? Mas a gente está lá na escola, na Carvalho de Mendonça, 588, é um prédio vertical, estamos ali a escola tem 32, ficou 19 anos fora dali, na esquina, na mesma avenida, e agora 13, 14 anos está ali em prédio próprio, né? A escola está aberta todos os dias, das 7 da manhã às 7 da noite. A família é bem-vinda, o pai que não conhece o projeto não paga para conhecer, vai lá, conhece, aperta a campainha, vai ser atendido pela equipe de atendimento, que vai ter um prazer enorme de receber. E a gente, não só para o nosso projeto, mas a gente orienta, né? Eu como ex-presidente do sindicato, às vezes um pai, olha, o meu filho vai para o ensino médio, aqui não tem, aí eu mando entrar, toma um café comigo, olha, tem essa escola de ensino médio com essa característica, essa com esta, e a gente, né, não deixa o pai assim sair sem uma ideia do que é pôr um filho numa escola, ensinar um filho numa escola, entendeu? A gente está à disposição de todos lá na escola. É isso, professor. Tá bom? Obrigado mais uma vez aí por vir aqui aos nossos estúdios. Ótimo, né? Eu que agradeço. E volte sempre aí, professor. Tá bom. E eu que agradeço você ter acolhido aqui a minha pessoa na forma de amigo da comunidade lusitana, né? Diretor e dono de escola particular, tradicional. E estamos sempre à disposição, não só daqui da TV Portuguesa, como da comunidade em geral. É isso. Obrigado, professor. Obrigado. E é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do programa Portugal é Só a Gente. Continue assistindo nossos programas pelo site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Uma outra opção é assistir nossos programas pelo aplicativo SouTV. É muito simples. Baixe gratuitamente pelo celular e assista a nossa programação pelo canal 123, ou ainda pelas TVs Smart, LG e Samsung. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço o carinho da vossa audiência e até a próxima. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento.
O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral.